Muito boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia do papo com o especialmente elegante hoje, Reinaldo Azevedo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem? A minha mãe deu bronca, falou assim, você vai parecendo um mendigo para falar e o Silvio sempre muito alinhado. Eu falei, então eu vou alinhado também. Muito bem. Só estamos elegantes hoje aqui no Sem Edição, Reinaldo Azevedo. Em uma homenagem à elegância do fim de semana, tudo tão bacana no Brasil, tá indo tudo tão bem. Muito bem, lembrando que estamos ao vivo e você pode mandar a sua pergunta com a hashtag TVeja no Twitter, que eu leio aqui para o Reinaldo Azevedo. Mas antes das perguntas dos nossos tuiteiros, internautas, leitores, o Reinaldo vai começar fazendo um apanhado da situação do presidente da Câmara, uma situação esquisitíssima, né? Que aconteceu, Reinaldo. Bom, a Polícia Federal fez buscas na casa de um assessor do senador, para lá de enrolado, Delcídio do Amaral, depois o Reinaldo explica por quê, do. E lá encontrou anotações que indicariam pagamento de propina para o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, para que ele beneficiasse o banco BTG Pactual, também, cujo presidente André Esteves, né, também está enrolado nessa fase da Lava Jato. Reinaldo Azevedo, é esquisitíssima essa história. Tudo muito estranho. Primeiro vamos começar pela parte realmente importante, que é o Delcídio tendo de processar a numeróloga dele, né? Porque ele era Delcídio Amaral. Aí a numeróloga falou, não, põe do Amaral que a vida vai mudar. Mudou, né? Ele saiu da liberdade e foi pra cadeia. Quer dizer, uma numeróloga, numeróloga, pelo amor de Deus. Aliás, a gente precisa saber qual é pra nunca cair na cilada. Nunca, mas de jeito nenhum, Reinaldo. Ô Silvio, o que é estranho aí? Vamos lá, pro o telespectador entender também. A polícia fez lá um mandado de busca e apreensão na casa do Diogo Ferreira, que é o assessor, o chefe de gabinete do Delcídio do Amaral. Encontrou lá um papel onde estava o roteiro das conversas que a vovó Mafalda, que a vovó Mafalda, que agora virou vovó Metralha, né? Que a vovó Mafalda pretendia ter com o senador, com os ministros do Supremo e tal. No verso desse papel, anotações, manuscrito, provavelmente do tal Diogo, dizendo: o BTG Pactual pagou 45 milhões para Delcídio Amaral por emendas feitas à MP 608, que diz respeito aos créditos fiscais que os bancos tinham direito. Mas um negócio relatorial, assim como era uma acusação aquilo, parecia uma acusação para ser encontrada. Entende? Porque não era a gente, jornalista, fazendo uma entrevista, você vai para uma entrevista, você está no caminho, você faz ali o que eu chamo de anotações mnemônicas, né? Fala, bom, eu não posso esquecer de perguntar tal coisa, não é isso? Mas o que você põe? Você põe uma palavra, duas, três, um número, para você se lembrar na hora. Sim. Né? O valor de tal dívida, o valor de tal empréstimo, que eu vou perguntar para o cara. Você não escreve assim, agora eu vou perguntar para ele se é verdade que ele... E era isso que estava lá, assim, com todos os detalhes. Depois, aí fulano e Beltrano se encontraram e comemoraram num jantar. Tudo. É impressionante como é tudo tão tabajara. É tudo tabajara. Mas por quê? A minha questão é, por que alguém faria isso? Num caso, este caso, que nem tem a ver com a Lava Jato, porque esse caso não tem a ver com a Lava Jato. Esse caso tem a ver lá com a venda do Banco Bamerindos, a compra pelo BTG Pactual e o direito de receber créditos fiscais. Aí, bom, então emendas do Eduardo Cunha, MP 608. O BTG teria pagado para ele 45 milhões. Pago ou pagado? Com o verbo ter é pagado. É particípio, dois particípios. 45 milhões. Bom, você vai ver MP 608. O Cunha fez 3 emendas. Uma é suspendendo a obrigatoriedade do exame da OAB. E 2, criavam dificuldades para bancos em liquidação receberem créditos. Não criava facilidade, criava dificuldade. Aí pode falar, bom, mas então ele talvez estivesse vendendo a dificuldade. Não, porque o Cássio Cunha Lima, que era o relator, recusou as emendas dele, aliás, recusou 28 emendas, todas, né? E ainda acrescentou 2 mecanismos para dificultar que bancos em liquidação recebessem os créditos. Então, o Reinaldo falando que o Cunha é inocente. Eu? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, se o banco pagou 45 pau para o Cunha, por que pagou? Não sei. Que, neste caso, fazer sentido não faz.
Pode ser uma bandidagem ainda maior do que essa? Pode. É que eu falei assim, as pessoas agora não desconfiam de mais nada que diga respeito ao Cunha, porque eu falei que ele está como a fábula do pastor e do lobo às avessas, né? Lembra? O lobo ficava lá, olha o lobo, o pastor, olha o lobo, olha o lobo. Os outros pastores ajudaram, não tinha. Era mentira. Vinha de novo, era mentira. Na terceira vez o lobo veio e ninguém foi socorrer. O Cunha está nessa, eu sou inocente, foi ver, não era. Eu sou inocente de outra coisa, foi ver, não era. Agora está dizendo, eu sou inocente, ninguém acredita. Numa história que esquisita, para lá, mas para lá de esquisita é. Não é? O que se encontrou também nesse meio aí, o que está, pareceu outra coisa. Pareceu o BTG comprando uma fazenda do José Carlos Bonlai. Como o Bonlai não existe, quem existe é Lula, uma fazenda por 195 milhões de reais, não é pouco dinheiro. Aí isso também apareceu lá, isso também teria ajudado a polícia a converter a prisão, a justiça a converter a prisão temporária do Esteves, do André Esteves, presidente pactual, transformando a prisão em prisão preventiva. E aí sim, o Diogo Ferreira, o tal assessor do Delcídio, o Delcídio está se revelando, né? Uma coisa impressionante. Eu insisto, com aquela cara de... Vamos mostrar de novo a imagem, a imagem do Delcídio, né? No seu melhor Tem uma expressão estilo. típica de Goiás, Olha lá, Goiás, olha lá. que deve valer para o Mato Grosso do Sul também, porque vale na minha cidade, quer dizer, quando você diz assim, o sujeito de bobo só tem um andado, né? A montagem ficou boa, hein, Reinaldo? Você viu que tem até muito o bom. ângulo, né? Até o ângulo, excelente. Excelente. Depois me manda, eu quero usar também. Então, olha, esse Delcídio está se revelando. Encontrar na casa do tal Diogo documentos sigilosos da denúncia do Fernando Baiano e aquilo que seria uma espécie de minuta da denúncia que o Cerveró ia fazer. Tudo documento sigiloso. E aquela conversa Quem toda, passou, né, Reinaldo, que o Delcídio participou, né, gravada pelo Bernardo Cerveró, o filho do Néstor Cerveró, aquela conversa não tem outro nome, senão conversa de bandido, Mas né, claro Reinaldo? que é conversa de bandido, evidente que é conversa de bandido. Veja, é claro que a defesa outro dia eu até comentei que a defesa já estava pensando na hora da tripartição da pena, né, porque condenado... Ele vai ser mesmo, né? É evidente que você, eu brinquei, né? Você explodiu o Empire State Building e dizer que vai explodir, há uma diferença brutal. Você dizer que vai organizar a fuga do sujeito, blá, 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 e tomar as providências efetivas organizadas, são coisas diferentes, claro. Agora, que o propósito criminoso estava ali evidenciado, e atenção, menos no caso dele a coisa da organização da fuga em si, e mais, o que fica evidente, o crime de verdade ali, não é a coisa da fuga, porque isso não aconteceu. O crime de verdade é a tentativa de obstrução do exercício da justiça. Aí sim, porque ele está fazendo aquilo para impedir o Cerveró de fazer delação premiada. O Cerveró queria fazer delação premiada e o advogado e o Delcídio queriam impedir que ele fizesse. Eles estavam se metendo na investigação. Então, a hora que... Mas que Hollywood ia adorar o Cerveró num veleiro, indo não pra Venezuela. Exatamente. E o Cerveró... O jatinho pro Paraguai. O Cerveró, eu não vou... Pode me perseguir, eu não estou nem aí. Mas o Cerveró é um cara difícil de se disfarçar, né, no meio da multidão. Né? Ele se disfarça bem, como se diz no Museu Picasso, mas na multidão não. Então, temos aí. Tem até em algum momento da Lava Jato ele é chamado de bonitinho. Exatamente. Difícil. Agora ali. falando da... Não, gente, também não dá para fazer, não dá para fazer de conta que o que está na cara não está, né? As coisas estão na cara. Tem coisa que está na cara. Então é o seguinte... o crime do Delcídio aí, daquela turma toda, insisto, não é organizar a fuga, porque a fuga não aconteceu. Eles estão querendo usar, eles estão confessando o propósito de interferir na investigação. E estão interferindo efetivamente. O advogado dele, o tal do Edson Ribeiro, sim, ele está interferindo. Ele deixa claro que ele está conversando, que ele está articulando. Ele está mobilizando o filho do Cerveró para falar, olha, foge, não adianta, não sei o quê.
Né? Pois é. E aí tem o Delcídio, né? Como é que ele diz assim? O Fernando não poderia ter feito aquilo com o Nestor. Tudo pelo prenome, tudo amigo. Coisa, né? Tá, Bom, já né? separei aqui, com essa Reinaldo, cara de homem sério, né, senador? Eita, coisa feia. Eu já separei algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pelo Twitter para você, mas antes eu queria só ler aqui a reação da presidente Dilma Rousseff quando foi questionada, né? Escuta, presidente, e o Delcídio, né? Ela disse, fiquei perplexa, extremamente perplexa. Eu não esperava que isso acontecesse. Ninguém esperava. Vamos colocar a imagem lá, tá lá, já tá na sua tela. Essa é Dilma perplexa. Dilma perplexa. Dilma perplexa. Tem a Dilma bolada, Dilma perplexa. Olha, e tem outra coisa que eu adorei também, que ela disse que ela não conhecia Cerveró, que o senador Delcídio, porque o Delcídio no depoimento... Quem nomeou Cerveró? Disse assim, não, ela nomeou porque ela conhecia. Né? Ela disse, não, eu não tenho nada com Cerveró. Presidente, não é verdade, duplamente não é verdade. Né? Eu fui atrás hoje de uma história que é recente e todo mundo sabe. Em 2011, o Cerveró estava fora já da Petrobras, pelos desserviços prestados. Ela foi lá e o levou para a diretoria financeira da BR Distribuidora. Botou ele de volta na Petrobras. É uma subsidiária da Petrobras. Quem colocou? A presidente Dilma. Atenção, queridos. Quando é que a Petrobras entra na justiça para não comprar os outros 50% da sucata de Pasadena? Em 2008. 2011, estava na cara que a Petrobras já tinha se ferrado e já tinha perdido a causa. A Dilma não disse que quem fez a operação toda foi o Cerveró? Que ela não teve acesso às informações que o Cerveró tinha? Quer dizer, então, 2008 entrou na justiça, ela presidente do conselho. 2011, ela leva o Cerveró de volta para a Petrobras, já presidente da República. Como não? Aí ela diz, não, lá atrás eu não conhecia. Não é verdade. Ela foi secretária de Energia do Rio Grande do Sul. Criaram lá a Termo Gaúcha, que foi uma patuscada. Horror, né? Nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. A Veja já deu matéria sobre isso. O tal do Cardeal, amigo dela também. Walter Cardeal. Walter Cardeal. A Petrobras era sócia dessa Estrovenga, que era basicamente para gerar energia elétrica com usina a gás, vindo da Argentina. Só que não tinha o gasoduto. E aí, enfim... acabou, ninguém fez nada, a coisa corre na Justiça do Rio Grande do Sul, confirmei até hoje lá, ressarcimento de danos e o diabo. Compraram turbinas por 100 milhões de dólares, tiveram que vender depois, 6 anos depois, por 40 milhões de dólares, a coisa toda parada. E quem era o homem da Petrobras na Termo Gaúcha? Nestor Cerveró. E aí a Dilma vai me perdoar, presidente, o Nestor Cerveró como homem ali daquela empresa, ele é inesquecível. Né? Se não por outros motivos. Vai dizer que agora... não conhecia Cerveró. Conhecia quando nomeou diretor internacional e conhecia como ministra e conhecia como, quando presidente, o fez diretor financeiro da BR Distribuidora, onde ele ficou até 2014, até o ano passado, até explodir a Lava Jato. Então agora vem, estou perplexa. Fique perplexa por outra coisa. Muito não bem. E os nossos twitteiros perguntam, vamos lá, começando aqui, ó, a Kátia pergunta para você, queria saber se você acha que o Delcídio e o Esteves vão falar, e se o Cunha vai engavetar o impeachment esse ano. Tem também o Rubens perguntando se o Delcídio colocou a Dilma na linha de fogo do impeachment, trazendo agora a nossa conversa para o impeachment da presidente Dilma. Olha, o Delcídio, que ele saiba segredos ali da turma, eu não tenho dúvida. Que ele saiba muito mais segredos do que... Mas talvez não. Quer dizer, ele é um cara importante no governo, mas no PT ele não era ali uma figura de pro do PT, da máquina petista. Orgânico, que é uma outra, não era orgânico, né? Que é outra coisa, né? Tanto é que ele está sendo entregue às cobras pelo Rui Falcão, esse grande patriota que diz, não, ele fez tudo para ele. Se fosse... Já o Vacário eu defendo porque aí foi pode. para o partido. Aí pode, um patriota. Né? Complica a situação do governo, evidentemente complica. Quanto ao Cunha, eu não acho que ele tenha alguma bomba contra a Dilma. Seria bom que tivesse que falar, mas acho que não tem. Quanto ao Cunha, você sabe que eu desisti do Cunha no seguinte sentido. Quer dizer, até que... Evidentemente, o Cunha era o presidente da Câmara com as funções e com a competência que a institucionalidade lhe dá.
eu acho que a oposição tinha de lidar com ele, aqueles que acham que a Dilma tem de ser empichada, eu acho, tinham de lidar com ele. À medida que ele fez essa patuscada toda, né, eu não vou fazer como o Rui Falcão, não, isto não sei o quê, não dá. Né? Tá na cara que ele tentou negociar a situação dele, confundir, como diria o querido Karl Marx, confundir a pantomima pessoal com a história do país, né, com a história universal. Não dá também. Olha, eu acho que ele deveria simplesmente fazer um bem ao país e admitir esse processo. Ele disse que o faria hoje, nesse 30 de novembro, não fez. Né? Espero que faça aí nos próximos dias, ou diga sim, ou diga não. Poderia dizer sim e renunciar ao cargo de presidente da Câmara em seguida. Seria um bem que ele faria ao parlamento. Né? Não sei se vai fazer. Quanto ao Delcídio, bom, primeiro que o Delcídio, o conselho que eu dou é assim, ô Delcídio, conte tudo, rapaz. Ferrado você já está. Né? Delcídio, acabou. Delcídio acabou. Fala, Delcídio. Fala, Delcídio. Delcídio está morto politicamente. Fim de conversa. Né? Não tem mais... Atenção, ele será condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Se não renunciar. Se renunciar, vai parar na mão do Sérgio Moro. Ele não deve querer. Não é bom negócio. Né? Se não renunciar, vai ser cassado pelo Supremo. Acabou, é inédito isso que aconteceu. Inédito. Não procurem paralelo na história. Quando foi que um senador se reuniu com um grupo para planejar a fuga de um prisioneiro no Brasil? Nunca. Nunca que a gente tenha descoberto. Mas agora a gente descobriu. Então tá bom. E com detalhe, né, não tem saída. O Delcídio tem uma ligação com o Bunlai, que como você disse no começo do programa, Bunlai não existe, né? Bunlai é Lula. É Lula. Estou aqui agora, repetindo as suas palavras. Ele também tem, claro, ele também tem trânsito com Bunlai, os dois no Mato Grosso do Sul, os dois próximos ali. Bunlai? E Bunlai é Lula. O Bunlai não existia antes. Não vem que não tem essa história. Por que essa operação, essa fase da operação chama passe livre? A gente sabe. Tinha o passe livre do Bunlai lá. No Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto. Como você colocou no blog, tinha lá uma credencial, né? Isso. Que recomendava, olha, quando o Bunlai passar por aqui, leva ele direto para onde ele quiser. Não, e tem uma coisa assim que era a qualquer hora e sob qualquer pretexto. Eu adoro sob qualquer pretexto. Quer dizer, o Bunlai passando por aí disse, queria fazer cocô. 24 Posso fazer cocô no Palácio? É um pretexto. É por isso que o programa chama Sem Edição. É um pretexto. O que há? Não, como é que alguém tem sob qualquer pretexto? E o cara é o quê? O cara não é nada? O cara não é autoridade, não é nada? Sob qualquer pretexto é recebido no Palácio, sei lá, o ministro da Justiça. Pois é. Uma emergência para o país. Agora, né? o cara que é um produtor rural, né? Mas depois você vai ver, ele está metido em tudo quanto é coisa. Ele está metido na formação do consórcio que foi fazer Belo Monte. Ele está metido não sei o quê. Já teve lá, no começo, teve a compra da terra dele para a reforma agrária, que tem lá evidência de que compraram a terra acima do valor. Depois ele aparece falando com o Fernando Baiano. Depois ele aparece... Ora, o que há? Muito bem. Da Lava Jato, podemos passar para o assunto 2 do Sem Edição de hoje, que é outra operação, agora a Operação Zelotes, Opa. Reinaldo Azevedo. E um momento de humor. Porque o trabalho de consultoria, Reinaldo Azevedo, que o filho do presidente, Luiz Cláudio, realizou... ele recebeu 2,5 milhões de reais por esse trabalho. Muito bem, a Polícia Federal pediu que ele se explicasse, né? E concluiu que ele retirou o material, ele tem uma empresa de marketing esportivo, do Wikipedia, Reinaldo Azevedo. Aí eu me volto aqui para Veja e para Abril. A gente produzindo os próprios textos. Trabalhando, madrugada fora. E aí vai lá o seu Luiz Cláudio... Cadê os 2,5 milhões? Ctrl-C, Ctrl-V, copiar, colar... Ctrl-V. Mandou Olha, uma PF. o problema da família Lula da Silva... veja só, o Lula teve lá, a gente sabe, uma infância difícil, o pai dele, que parece que não sei o quê, dava umas porradas nele e tal. Né? Eu poderia fazer uma piada, talvez não tenha dado bastante, né? Mas é brincadeirinha, viu, Lula? Eu nunca encostei a mão nas minhas filhas e sou contra que se bata em criança. Só se estiver muito enchendo o saco, dá só um tapinha na bunda para sair. Né? Vem cá, os Lula da Silva achar que o mundo é muito fácil. O mundo é muito fácil, né?
Veja só, o Lula deu uma entrevista, eu insisto, aquela entrevista maravilhosa, em 1979 para Playboy. Falou as maiores barbaridades, disse que pegava as viuvinhas de companheiro quando era sindicalista, que ele cuidava, para quem não sabe, da área de previdência do sindicato. Aí chegava lá, morreu o companheiro. A viuvinha chegava lá para receber os benefícios e tal, e o Lula dizia que ele papava as companheiras. A mulher dos companheiros. Papar a mulher de defunto. Conta lá que quando conheceu a Marisa, conheceu, na verdade, primeiro o sogro da Marisa, né, que tinha morrido o filho do homem, marido da Marisa, e quando o taxista, né, que era o sogro da Marisa, começou a contar da nora, a primeira coisa que o Lula pensou com a delicadeza que lhe é habitual é: ainda vou papar a nora desse velho. Isso ele conta, tudo. Aí perguntaram para ele dizer, eu já vou chegar, não vou esquecer não, perguntaram para ele dizer homens que ele admira, homens admiráveis da história. Ele citou Ayatollah Khomeini, então, né? Mas vai lá, Ayatollah Khomeini em 79, a imprensa brasileira também dizia, o Shah, Reza Pahlavi, malvado, Ayatollah bacana. Vai lá. Mas ele citou Mao Tse-tung. Bom, Mao Tse-tung já era mais controverso, mas vai lá que a esquerda ainda dizia de Mao Tse-tung, mas ele citou Adolf Hitler também, né? E aí ele deixou claro, não pelas ideias, mas pelo fogo de fazer as coisas. Aliás, quando se fala em Adolf Hitler e fogo, não deixa de ser uma associação bastante dramática, né? E ele sobreviveu a isso tudo. Sobreviveu, inclusive, à confissão de como ele se iniciou sexualmente. Que eu não vou falar aqui, programa de família. Sem edição, sem edição, mas eu tenho edição, eu tenho alta edição. Então, atenção, sobreviveu a tudo isso, né? Sobreviveu às maiores barbaridades, sobreviveu ao primeiro ano de governo dele, que ele disse assim, porque ele, no primeiro ano de governo, ele já começou a fazer o contrário de tudo que ele disse que ia fazer, né? Quando foram perguntar do superávit primário, que ele aumentou o superávit no primeiro ano e dizia que o do Fernando Henrique era para pagar banqueiro, aí ele disse, a gente, quando está na oposição, faz muita bravata. E eu falaram, que homem... Então a vida para esse cara é muito simples. É muito fácil. Terminou o mandato, ele foi ser lobista de empreiteiro, foi dar palestra, ganhou 27 pau, e tudo parecia tão normal, tão fácil, tão tranquilo, tá? Que os Lula da Silva se acostumaram com isso. Aí você chama lá o rapaz, o Fábio Luiz, esse é o Fábio Luiz, esse é o Luiz Cláudio, né? Esse é o Luiz Cláudio, Fábio Luiz é o Lulinha, né? Que também teve uma vida fácil. Esse é o senhor Game Corp. O Lulinha, que é o Game Corp do zoológico, para o Estrelato. Estrelato da Mora comunicação. hoje num apartamento de 6 milhões de reais, que é de um amigo, né? Muito bem. Aí pega o rapaz, consegue, ele tem uma empresa de marketing, de que ele é o único funcionário. A empresa teve 2 clientes, um foi o Corinthians, não deve ter sido muito difícil, e eu sou corintiano, não posso fazer nada, não tem voto lá. E a outra foi o tal do escritório, Marcondes e Maltoni, ou Maltoni e Marcondes, não, acho que é Marcondes e Maltoni. Foi o escritório, um escritório de lobby, pagou 2,4 milhões para ele fazer um estudo de marketing. Ele pensou o seguinte, estudo, porra nenhuma, não sei fazer. A empresa também, né, esse negócio. Onde eu vou? No Wikipedia. E ainda me manda para a Polícia Federal. Me manda para a Polícia Federal. Como se a Polícia Federal não fizesse nessas coisas, você faz o óbvio. Você pega, faz uma cola no texto, põe no Google e procura. E o Google vai te devolver. Onde quer que tenha tido aquilo, o Google te devolve. É muita picaretagem. Quer dizer, nem o que eu fico fascinado, nem tentar arrumar uma boa desculpa. Isso é fascinante. Mais fascinante ainda. Poxa, né? O Lula, a família Lula da Silva não precisa disso, né? Hein? Né? Não precisa disso. Pois é, Reinaldo. Terceiro assunto aqui do dia.
Bom, em 2015, final de 2015, acredite se quiser, nós nos preparamos para as eleições de 2016 sem a urna eletrônica, com voto de papel. Não é piada, é verdade. É inacreditável. Bom, leio aqui a reportagem da Veja.com. Corte de verba ameaça o uso de urnas eletrônicas nas eleições de 2016. Na verdade, a portaria do Judiciário, que por conta do contingenciamento, não é isso? Qual o valor da Justiça Eleitoral? 428 só Justiça Eleitoral, né? E aí, enfim, nós vamos ter voto no papel? Olha, eu não sei o quanto isso também não é uma forma de pressão, né? Certamente é uma forma de pressão. Olha, foi o último texto que eu escrevi antes de vir para cá. É um absurdo sob qualquer ângulo que se queira. Aproveitando que agora você está respondendo a pergunta do Tiago Lisboa. Porque agora o Lewandowski diz que está chocado, que isso possa acontecer, o Toffoli também, o presidente do STF, o presidente do TSE. Vem cá. Fizeram um contingenciamento de 420 milhões. O Congresso votou para que o voto seja eletrônico e tenha um comprovante em papel. Aí você precisa, então, das urnas com conexão com impressora. Então, eles iam gastar 200 milhões só nisso. Não tem dinheiro para fazer isso. Então, vai para voto em papel. Bom, se alguém... Eu não estou entre aqueles, eu sei que muita gente acha que tem uma teoria da conspiração na urna eletrônica, eu não acho. E muita gente perguntando sobre isso. Eu não acho, não posso fazer nada, não tenho nenhuma evidência disso. As pessoas que apontam não me convenceram. Eu acho que tem coisa pior aí, queridos. A população votou mal mesmo, fazer o quê? 4 vezes. É isso. Muito bem. Votou mal. Eu não... Agora, tudo bem que se fizesse o tal do comprovante, até porque se a população desconfia também, você tem que dar uma resposta. Fazer o quê? Não basta você assegurar. Até porque a gente não tem instrumentos para fazer essa aferição. Muito bem. Agora, eu fico surpreso que os 2 ministros estejam surpresos, porque eles 2... votaram contra a doação de empresas privadas a campanhas eleitorais. O que uma coisa tem a ver com a outra, eu vou dizer. Nós não temos dinheiro, portanto, hoje, nem para realizar as eleições. Nem para realizar a parte material das eleições. Quando se proibiu a doação de empresas a campanhas, qual era o pressuposto? Que vai ter verba pública. Se não tem verba... Atenção, não tem verba pública para realizar as eleições. A hora que a peça orçamentária for ajustada, tem um déficit de 120 bilhões. De onde vai tirar dinheiro para financiar a eleição? Pois é. Então você não vai ter dinheiro da empresa privada, você não vai ter verba pública, vai ter dinheiro de onde? De Caixa 2, como eu venho advertindo aqui desde que começou esse debate. Chama o Luiz Roberto Barroso lá com as suas fitinhas para dizer de onde sai o dinheiro. Entende? Ele e os outros 6 que ainda estão lá, porque foram 8-3, né? O Joaquim Barbosa saiu, sobraram 7, incluído o Luiz Roberto Barroso, que é o patrono dessa ideia, o patrocinador dessa ideia. Não tem nem dinheiro para realizar a eleição. É claro que isso vai ter que ser revisto. É claro, porque aí sim... A eleição manual é que abre o caminho para a fraude. Os jovens, tem que procurar aí, a internet está aí, entra no Google, depois vê o que é mapismo eleitoral. Mapismo. Você ganha eleição no mapa. Ao ficar contando, nem todo partido tem aquele monte de gente para ficar lá, para ficar verificando se é aquilo mesmo. Entende? Aí tem que pegar cada contagem, mandar para uma central, a central tem que fazer... Aí sim você tem 500 chances de fraude, né? Bom, se o voto impresso era a contraprova necessária, então que se faz. Agora, eu já li uma outra coisa. Não, tá vendo? Tanto era fraude que agora estão querendo mostrar que a urna estava programada, então agora vão acabar com a urna, porque... Não tem nada disso. Teoria conspiratória. Né? Queridos, é o seguinte, a Dilma está aí porque mais gente votou nela, infelizmente. Infelizmente. O brasileiro vai aprendendo aí. Né? Mais gente votou no Lula 2 vezes, mais gente votou nela 2 vezes. Eu fiquei descontente as 4 vezes. O que eu posso fazer? Né? Achava que ia dar isso aí que deu. Né?
Agora, a votação, a urna, voltar ao padrão de votação manual é uma piada. Porque aí o que vai aparecer de Neymar ali, sim, Pelé. O cara vai lá, escreve uma coisa, não sei o quê. Tem gente que já nem lembra mais direito como é que é. E mais o risco de fraude mesmo. Queridos, o Brasil é muito grande. Nesse país, o país é tão atrasado que blogueiros são assassinados. Você entende? Quando eu falo blogueiro é assassinado, a linguagem, ela entra em contradição com a história. Porque, assim, ainda é um país de pistoleiros que mata gente que usa meio eletrônico. Quer dizer, então, nós temos o pistoleiro convivendo com o meio eletrônico. Então, moralmente, nós avançamos muito menos em áreas do país do que tecnicamente. Então, você voltar para a votação manual é abrir o caminho para a fraude. Dar um passo para trás. É um absurdo isso. Aliás, esses senhores, em vez de eles ficarem fazendo terrorismo também, eu acho que não gostei muito desse comunicado. Deveriam ter feito uma outra coisa antes. Um alerta, conversa, chama a imprensa, fala, não sei o quê, diz a dificuldade e não simplesmente como se fosse uma decisão. Vamos fazer votação manual e tal. E acho que esses ministros, eles têm satisfações a dar à sociedade. Porque quando, insisto, de onde vai sair o dinheiro que vai financiar a eleição de 2016, Silvio? A gente está 10 meses da eleição. Amanhã é 1º de dezembro. De onde vai sair o dinheiro para financiar a eleição? Espero que não, mas é difícil acreditar que não é o Caixa 2, né? Claro que será. Mas o pior Caixa 2 possível, porque as empresas estão assustadas. Então, digamos que mesmo empresas que doavam legalmente também doassem ilegalmente. Atenção, você pode fazer uma doação ilegal de um dinheiro com origem legal. Uma empresa que ganha dinheiro fabricando carro, fabricando parafuso, fabricando comida, fabricando não sei o quê, e doa por baixo do pano, ganhou dinheiro legalmente e fez uma doação ilegal. O problema é que as empresas estão assustadas, vai diminuir a doação de empresas. Pois é. Os políticos vão se financiar onde? Quem é que tem dinheiro vivo? Aí é dinheiro ilegal financiando ilegalmente a política, porque é crime organizado. É um crime o que o Supremo fez. É um crime o que o Supremo fez, boa parte ali, atendendo à vontade do PT. PT, que tinha a tese do financiamento público de campanha. Para fazer de conta que os seus crimes só foram cometidos por causa do financiamento privado de campanha, o que é mentira. Não dá, né? Muito bem, Reinaldo, nosso tempo acabou. Vamos encerrar o programa? Infelizmente. Infelizmente. Muito bem, o Sem Edição termina aqui, mas a programação de TV já não para. Reinaldo está de volta na segunda-feira. Até lá. Tá, tchau.